Olá, amigos da TV Guarulhos, o nosso sempre forte e caloroso abraço. Nesse tempo maluco, né? Um dia 40 graus, hoje 15, e aí vai. Né? Sempre um prazer estar aqui à frente do Câmara Esportiva, levando a você, amigo, notícias do esporte aqui de Guarulhos. Não é? Hoje nós vamos inverter, vocês que estão acostumados e que nos acompanham, né, todas as semanas, a gente deixamos sempre para o segundo bloco a nossa sala de visitas, né? Hoje a nossa convidada já está aqui, está com uma agenda, então a gente vai começar o programa levando até vocês, né, notícias aí da nossa sala de visitas, que é um bloco que eu sempre gosto muito de fazer, né, porque a gente aprende muito com os nossos convidados e quem ganha com isso é você, amigo telespectador. São 12 horas e 31 minutinhos, né, desta quinta-feira, e eu estou aqui ladeado pela professora Mônica Barroso dos Anjos. Sempre que vem aqui a nossa audiência cresce muito, porque ela vem com novidades, né? Quando o assunto é a ginástica artística. Não é isso, Mônica? Boa tarde, prazer em tê-la aqui mais uma vez, viu? Boa tarde, o prazer é todo meu. A Mônica tem uma história muito bacana, né? Sempre que possível a gente repete. Hoje não vamos ter tempo, né, de alongar a nossa conversa por conta da agenda dela, tem um compromisso aí, mas vamos dar aí uma atualizada, né, nos assuntos da nossa ginástica artística, que se confunde com a história do esporte aqui de Guarulhos, né? Eu digo sempre, o esporte organizado ultrapassa 50 anos, né? As primeiras equipes, as primeiras contratações de profissionais, né? E a ginástica inicia, né, a sua história no final dos anos 70, com títulos maravilhosos, né, com crescimento rápido e grandioso, né, um trabalho levado muito a sério, que culminou, né, no envio de atletas para a seleção brasileira em diferentes competições. Então, muito legal a gente conversar com o pessoal que tem esse envolvimento. Mônica, vamos dar uma recapitulada, né, em algumas questões. Vamos começar pela nossa Olimpíada, né? Nossa Olimpíada que esse ano está na sua 51ª edição, né? Que é um evento que tem como fundamento, né, e responsabilidade revelar novos valores, né, na disputa que envolve as escolas da rede particular, da rede pública, né? E é um evento muito tradicional que vocês ficam muito de olho porque surgem valores. Como é que foi a Olimpíada esse ano? O que você pode falar para o nosso telespectador, né? Como é que foi a participação das escolas? Surgiram, né, como sempre, valores aí que vocês estão ligados aí, de repente podem, como aconteceu com a Rebeca, né, a única medalhista olímpica que nós temos, começou aqui em Guarulhos, trabalhando com a Mônica. Como é que foi a nossa Olimpíada? Olha, esse ano a Olimpíada tinha muitas escolas novas, né, muita criança participando, então eu achei que foi muito válido, né, a Olimpíada é histórica, né, na nossa cidade. Sim. Eu saí de uma Olimpíada, né? Verdade. Eu competi lá atrás, minha primeira competição foi a OCG, alguns anos atrás. Qual é a escola, né, que você defendia lá atrás? Eu defendia o Colégio Claretiano na época, né? Com a professora Joana, comecei a ginástica artística. Sim. Com ela. E esse ano tinha muitas crianças, eu acho que cerca de umas 400 crianças, mais ou menos, participando. E hoje a gente ainda tem ginasta, como a Juliana Macedo, que foi descoberta na UCG. Um dia ela estava ali competindo pela escola, me chamou a atenção e eu fui falar com a mãe dela. Sim. O que é? Acho que até como curiosidade para o telespectador. Tem muito disso, né? Isso acontece não só na ginástica, mas com outras modalidades. Vocês têm um ano clínico, né? Para a ginástica, o que você olha ali e você fala, opa, essa daqui, de repente pode vir a ser aí uma Daiane, uma Rebeca. O que vocês olham? A gente olha o biotipo. Biotipo. A estatura, se a criança tem ombros largos, quadril mais estreito, se ela já tem uma definição muscular, isso tudo chama muita atenção para a gente da ginástica artística. Sim, que legal. E, obviamente, tem mamães nos assistindo, né? E tem uma idade que... Você já falou isso em outras edições do programa, mas é legal a gente poder falar sobre isso, sobre esse assunto sempre que possível, né? Qual a idade que é recomendado para que a criança comece um trabalho dentro da ginástica? Então, se a ideia é chegar num alto nível, o ideal seria iniciar 5 ou 6 anos, né? Até os 7 anos, o ideal.
Mas é uma modalidade que todo mundo pode praticar. Sim. Não tem idade certa para começar. Eu mesmo iniciei com uns 12 anos, sim, né? Mas o ideal mesmo para atingir um nível técnico desejado é dos 5 aos 7 anos. Sim, existem as exceções, como você falou. Vocês, lembro que uma vez eu entrevistei a Daiane, e ela foi uma também que começou já tarde, né, a ginástica. Isso, a Daiane começou com 12, né? E a gente tem algumas ginastas dessa pós-pandemia que começaram com 9 anos, sim, né? Sim. Exemplo da Lavínia, sim, que é uma ginasta que estava... A Lavínia, a Giovana, começaram, sim, com 9 e já começaram ano passado. E estão viajando esse ano já para um campeonato brasileiro. Legal. São ginastas talentosas, sim, que 1 ano e meio elas conseguiriam atingir esse nível de ginástica para ir para um campeonato desse. Mas, normalmente, leva de 2 a 3 anos para formar uma atleta para chegar nesse nível. É assim, é uma raridade, sim, você encontrar uma ginasta como essas, né? Como uma Daiane, que rapidamente atingiu o nível para estar num campeonato brasileiro. Legal. Nós temos... a produção separou imagens aí lá do ginásio Bonifácio Cardoso, que é o ginásio aqui de Guarulhos, onde acontecem os trabalhos da ginástica. Nós estamos falando de ginástica artística, gente, até para ilustrar para o telespectador, era a antiga ginástica olímpica, né? Que depois, obedecendo uma regra da Federação Internacional, passou para a ginástica artística. Na Olimpíada vocês passam uma cartilha antes, né, para que as escolas trabalhem aquilo que vai ser, que vai acontecer na competição, é assim que funciona? Na verdade tem um regulamento, né? Sim. É um regulamento que tem 2 séries, 2 níveis de séries, e a escola, faz anos que a gente não faz uma mudança drástica nesse regulamento. A gente fez uma pequena mudança, então as escolas já sabem, né? Sim. O que elas devem treinar. Sim. No caso da ginástica, no caso da ginástica na Olimpíada, são 2 aparelhos, Mônica? Isso, são o solo e o salto. Solo e salto, né? Devido à dificuldade, né, que as escolas têm para adquirir esses aparelhos. Sim. A aparelhagem da ginástica são aparelhos caros, né? Sim. Então, a maioria das escolas tem ali o colchão sarnege, um plinth e um trampolim. Sim. É raro ter uma escola que tenha um pouco mais que isso. Sim. Tem muitas escolas que nem isso tem. Sim. Às vezes tem que trabalhar no tatame. É o básico do básico mesmo, né? Sim. É o básico do básico. Mas que legal, né? E aí, então, existe a competição que nós estamos mostrando e, de repente, dessas e outras competições é que surgem aí, como a professora aqui está explicando, a Mônica, talentos, né, que depois vão ser trabalhados e uma grande parte acaba competindo, defendendo as cores de Guarulhos, não é isso, Mônica? Isso mesmo, até aparecer. Ó, essa daí já foi de Guarulhos, essa tinha saltado há pouco, né? Agora há pouco. Muitas aparecem na Olimpíada e vêm para o ginásio treinar. E tem muitas também que são do ginásio e acabam indo para a Olimpíada, né? O inverso. Sim. Porque às vezes a menina não conhecia que tinha esse evento, não sabia. Então, às vezes, a criança procura a escola e fala, olha, eu quero participar. Sim. Às vezes a escola entra com ela no individual. Legal, legal. Ainda há pouco aí nós vimos imagens aí, eu estava batendo um papo lá no dia da competição com a professora Rosana, que hoje coordena o trabalho, que é exemplo da Mônica, também começou como ginasta, né? Vale aqui também a gente mandar um abraço para a professora Rose, né? Que começou esse trabalho, gente, lá na Escola Homero Rubens de Sá, dando lá os primeiros passos da implantação da modalidade, mas foi um trabalho que ganhou uma força rápida, né, Mônica? Logo em seguida passou lá para o João do Pulo, depois uma época aparelho que montava, desmontava, até que, né, surgiu aí, num tempo muito fértil, né, de investimentos aqui em Guarulhos, a ideia da construção de um ginásio específico, né, que é o Bonifácio Cardoso. Eu fiz parte dessa história, né? A Rose começou lá em 79, eu ainda não era da ginástica. Eu entrei na ginástica em 84, mas depois eu comecei no Claretiano, logo depois já fui para o Homero, né? Até mudei de escola, fui para o Homero também estudar. E a gente treinou lá no Homero, do Homero a gente foi para o Fioravante, do Fioravante para o João do Pulo, até que surgiu essa oportunidade, né, de construir esse nosso ginásio, que é o Bonifácio Cardoso, que é ginásio de ginástica artística, né? Na verdade, ainda está como ginástica olímpica na placa de inauguração. Bonifácio Cardoso, que foi um ginásio específico para a nossa modalidade. Legal. Que lá atrás, né,
A Rose foi, na época, com o prefeito da época, com você, né, Ulisses, com toda a chefia da época, atrás de um espaço para construir esse ginásio que existe até hoje, que a gente treina nele até hoje. Legal. Bons tempos, né? Mas, enfim, a história continua, né? E a ginástica sempre com resultados expressivos. Trazendo a nossa conversa, Mônica, para os dias de hoje, falamos da Olimpíada, né? Mas como é que está a agenda de vocês? Né? A gente sabe que a maioria das competições é agora no segundo semestre, né? O que já aconteceu com a ginástica esse ano? Obviamente, nós falamos da Olimpíada, mas existiram outras competições? O que nós temos pela frente? Então, esse ano, no primeiro semestre, a gente participou de Jogos Regionais, em Pindamonhangaba. Temos vaga para os Jogos Abertos? Sim, nós somos campeões, né, nos regionais. Participamos da Taça São Paulo, que também fomos campeões em todas as modalidades, que a Taça São Paulo tem desde o mirim até o juvenil. Então, aquela menina com 7, 8 anos já compete. Participamos da Copa São Paulo, que também fomos campeões. E agora, nossa agenda está bem cheia mesmo. Sim. Dia 30 agora já tem o Festival Artuzanete, que é da federação, que é no nosso ginásio, que é um evento de massificação, né? Com as crianças menores, são só 2 aparelhos. Semana que vem a gente tem a Taça São Paulo, que será no nosso ginásio, que são os 4 aparelhos, que é do mirim até o juvenil. Depois a gente já viaja para os Jogos Abertos, dia 11 a gente está viajando. São José do Rio Preto, não é isso? São José do Rio Preto, para os Jogos Abertos. Voltando aos Jogos Abertos, as meninas depois têm dia 21, Copa São Paulo em São Bernardo. Dia 28, estadual, pré-infantil e juvenil em São Bernardo. E dia 30, a gente viaja para Anápolis, para o torneio nacional. Bacana, hein? O torneio nacional é de 30 a 4, a gente vai com 21 crianças, né, olha, ginastas. E a gente retorna de Anápolis no dia 4. No dia 8, a gente volta para Anápolis para o Campeonato Brasileiro pré-infantil. Que aí a gente viaja com 6 ginastas. Maravilha. E nesse meio tempo aí, eu também estou, dia 18, também viajando para uma outra competição. Eu vou entrar nesse assunto já, mas olha, gente, você que nos acompanha, viu só que agenda rica, gente, de participação, quantos eventos. Você falou dos Jogos Regionais, lembrando, né, os Jogos Regionais são jogos classificatórios para os Jogos Abertos. Nós disputamos aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e agora uma competição que se estende a todo o estado de São Paulo, né, e que aí é num grau de maior dificuldade, né, de disputa, que são os Jogos Abertos. Mas quais são as expectativas com relação aos Jogos Abertos, Mônica? Olha, são boas. A gente tem Araraquara, que é uma equipe muito forte, né? Praia Grande, Santos. Mas no ranking a gente está em primeiro. E com detalhe que em Jogos Regionais a gente perdeu a nossa melhor ginasta, que era a Juliana, porque ela fraturou o dedo um dia antes da viagem e não competiu. Então, a gente está com uma equipe preparada. Está recuperada, a gente está com uma equipe preparada, mas a competição da ginástica é ali na hora, qual é né? a categoria? Porque nos Jogos Abertos, na ginástica é dividido por categoria, né? Sim. Qual a categoria que nós disputamos nos Jogos Abertos? Então, a gente vai na categoria livre. Livre, que é de 9 anos para cima. Sim. Essa é que pega mesmo lá. Essa é que pega, Porque então as principais cidades que têm um investimento maior, né, na modalidade. Que legal. Ô, Mônica, você falava ainda há pouco, né? Fora essa agenda carrega. Só para ilustrar, Mônica, vou aproveitar a sua presença. Quando nós falamos aqui em aparelhos, né, isso é legal a gente passar essa informação para o telespectador, porque é conhecimento, né? Existe uma diferença do número de aparelhos do masculino para o feminino. Fala um pouquinho sobre isso. No feminino, a ginasta tem que executar em 4 aparelhos, né? Que é o solo, salto, trave e paralelas assimétricas. Isso é uma regra internacional, não é isso? Inclusive, para o maior evento do planeta, que é a Olimpíada, são esses aparelhos que são que os atletas competem no feminino, não é isso? Sim, esses são os aparelhos oficiais. Certo. É claro que a gente tem aparelhos para melhorar a técnica, né? Sim. Para fazer educativos, mas os oficiais de competição são esses 4. Tá. E no masculino são 6, né? O solo, o salto sobre a mesa, cavalo com alça, argolas, barra fixa e paralela simétrica. Legal. E, assim, às vezes o pessoal confunde os aparelhos com o da GR, né? A ginástica rítmica é o aparelho que elas fazem, que elas manipulam, né? Que corda, bola, arco, esses aparelhos, elas
levam nas mãos, né? Na ginástica artística, não. A ginástica artística, a gente depende dos aparelhos, a gente pratica a ginástica em cima desses aparelhos. Sim, que bacana. Continuando ilustrando aqui, né? Tudo que a professora está nos colocando aqui, que é sempre um aprendizado, para você que nos acompanha, só para título de informação. Nós estamos conversando sobre a ginástica artística, mas temos aqui a ginástica acrobática, temos aqui a ginástica rítmica, não é isso, Mônica? E são vertentes da ginástica, né? Que representam também a cidade em diferentes competições, não é isso? Isso, são ginásticas diferentes, né? Mas todas representam Guarulhos e fazem parte do quadro da FIG, né? Da Federação Internacional de Ginástica, que é a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, a ginástica trampolim, ginástica artística, a ginástica aeróbica, ginástica para todos e agora entrou, por último, parkour. Sim, que é uma competição bastante interessante. Ô, Mônica, bom, a Mônica com toda essa agenda carregadíssima, né? Que está lá todos os dias no ginásio. Uma criança dessa, para chegar nesse nível, né, de excelência, é um trabalho diário, né? A gente vê o atleta lá numa Olimpíada, por exemplo, mordendo lá uma medalha, né, campeão, mas é uma luta diária para você chegar num nível de excelência, né? É o foco, né, o comprometimento de vocês, técnicos, mas também dos jovens, né? No masculino, no feminino. É bem aquilo, é sangue, lágrimas e suor mesmo. Porque, assim, uma ginasta dessa, hoje em Guarulhos, uma ginasta da minha equipe, que são de 9 a 16 anos, elas treinam de segunda a sábado, cerca de 4 horas por dia. Uma ginasta como a Rebeca, uma Jade, ou as mais novas, né? Porque hoje a Rebeca já não aguenta a gama, essa carga toda de horário de treinamento, como é na seleção. Mas a seleção é por volta de 8 horas diárias, né? 6 horas, por aí. As mais novas aguentam. Já uma ginasta mais velha, já a gente tem que cuidar para não ter lesão. Qual o tempo útil de uma ginasta? Nós estamos falando da Rebeca, vamos pegar a Rebeca como exemplo. Não tem tempo útil. Ela, enquanto o organismo dela aguentar... Sim, mas você me está dizendo, olha, Ulisses, a Rebeca já tem um treinamento diferenciado porque avançou na idade, não é isso? Assim, uma ginasta, depois dos 20 anos... ela já teve muito impacto, muito treinamento na vida dela, né? Então, ela já não precisa ter tanta carga como tem uma de 16, de 14, que precisa ainda aprender muita coisa. A Rebeca está aprendendo um elemento ou outro e o restante ela tem que lapidar para cada vez ficar mais perfeito. Sim. E, assim, a gente tem uma seleção brasileira que viajou agora para o Mundial, que a competição do Mundial vai começar agora essa semana. É um pré-olímpico, é a competição mais importante que a gente tem antes da Olimpíada, porque a gente depende dessa competição para tentar classificar a equipe. Né? A gente quase conseguiu no outro Mundial, mas aí a Flávia machucou, a Jade não estava porque tinha lesionado. Então, essas ginastas são extremamente importantes para a gente. Então, a gente tem que cuidar muito, como no último campeonato adulto, foi colocado colchão no tablado para fazer as acrobacias, colchão embaixo da paralela, onde numa competição oficial não é permitida. Mas, como os Estados Unidos também faz isso, a gente permitiu para evitar lesões, porque a gente não pode, nesse momento, perder nenhuma. Todas elas são assim preciosas para a gente. A gente depende delas para conseguir essa vaga olímpica. E a gente quer a vaga por equipe. Quantas são essas ginastas aí que participam agora dessa competição? Olha, Rebeca, sim, Lohane, Jade, Flávia. As mais conhecidas. As mais experientes são a Jade e a Rebeca. Jade, Rebeca e Flavinha. E a Flavinha. Tá. Aí tem a Lohane, a Carol Pedro e a Júlia. Sim. Né? E junto foram 2 avulsas, né? Que é a Andressa e a outra, fugiu agora a minha memória. Viaja até para ganhar know-how, experiência. Sim, então eu viajando para ganhar experiências. Na verdade, são reservas, né? Quem que está no comando da pode ser que seleção? Se alguém se machucar, tem elas ali sendo preparadas. No momento é o Chico. Né? E a Irina. Sim, são os treinadores. Chico já passou aqui para o Guarulhos, né? Fez um ótimo trabalho, que é o técnico, né? Da Rebeca, e que agora também cumpre um papel importante na seleção. Boa sorte, né? As nossas ginastas
nesse pré-olímpico, né? Vamos chamar assim de um pré-olímpico, né? Sim, é um pré-olímpico. É um né? pré-olímpico, que é o último mundial. Sim. E, assim, onde vai acontecer, Mônica? Na Antuérpia. É. E o mundo está ali se preparando para conseguir as últimas vagas, né? Por equipe. Né? Individual ainda tem os Jogos Pan-Americanos, tem outros campeonatos tem outras que ainda vão ter o ano que vem, mas... legal ter equipe, né? Legal ter equipe, conseguir a vaga por equipe. A última Olimpíada a gente não conseguiu essa vaga, né, no feminino por equipe, então a gente está lutando para que esse ano, para a próxima Olimpíada, a gente consiga levar uma equipe completa no feminino. E no masculino também, né? O masculino também está ali na luta. Mônica, quem que está à frente da presidência na confederação? A Luciene Camacho. Né? Legal. Está fazendo um bom trabalho. E na federação nós temos a mãe do Arthur Zanetti, né? Isso, a Rosiane Zanetti. A Rosiane Zanetti, que também faz um excelente trabalho. Ô, Mônica, saindo um pouco dessas questões que envolvem o teu compromisso na função de técnica, você tem uma história também que eu sempre conto aqui para o telespectador com muito prazer, com muito orgulho, que é a tua história como árbitra, né? Da modalidade, num nível de excelência também, atuando em competições internacionais. Existe uma classificação, né? Você hoje é árbitra, que categoria que você está? Categoria 2. Hoje no Brasil não tem categoria 1, era a Yumi se aposentou. Sim. E hoje nós somos acredito que 9, categoria 2. Olha que maravilha. Você vê que bacana, gente? Professora Mônica entre as 9 árbitras, né? Da categoria 2 aqui no Brasil. E como é que está a sua agenda? Você me falava em off que você está de malas prontas, né? Já tem competição aí para atuar, né? Isso, dia 18 de outubro eu já estou viajando para o Chile, né? Para Santiago, que é onde vai acontecer os Jogos Pan-Americanos. Sim, que maravilha. E você também teve uma atuação importante aqui no Brasil, na nossa Olimpíada, né? Esteve no Rio de Janeiro atuando. Na arbitragem, qual foi a competição que mais assim você falou, puxa, cheguei, estou aqui, aquela coisa, todas são, né? Todas mexem com a emoção, mas tem uma que você destaca assim, que fala, olha, esse meu momento na arbitragem tem um significado muito legal. A Olimpíada, que eu acho que é o sonho de qualquer árbitro, de qualquer atleta, de qualquer treinador, qualquer pessoa envolvida no esporte, a Olimpíada, né? Que foi assim um sonho realizado. Sim. O telespectador que nos acompanha deve estar fazendo a seguinte pergunta. Ulisses, ela disse que é 2, tem 9 aqui no Brasil, como é que faz para chegar a ser a primeira, a categoria 1? É feita uma avaliação? Quem que cuida disso? É a Federação Internacional? Como é que funciona? Então, nós somos ao todo 40 árbitros internacionais no Brasil. Tá. E, assim, de categoria 4 a categoria 1. Tá. Né? Hoje, no momento, o Brasil não tem categoria 1. Para a gente chegar até lá, a gente tem que ter competições internacionais. Então, dependendo da categoria, tem um número X naquele ciclo olímpico, que é um ciclo olímpico, de uma Olimpíada a outra. São 4 anos. Então, dentro desses 4 anos, a gente tem que ter um número X de Olimpíada, de campeonatos internacionais, arbitrando, e fazer o curso internacional e atingir uma pontuação X também. Sim. Porque não adianta, às vezes, a gente ter aquelas competições e não atingir a pontuação para manter a categoria 2. Porque daí a gente pode cair para 3 ou cair para 4. Então, tem esses fatores, né? Número de competição e bem no curso. A cada 4 anos, a gente tem que não é uma reciclagem, a gente tem que fazer tudo de novo, o curso todo de novo, a prova, a gente deixa de ser árbitro, o mundo inteiro fica sem árbitro, né? E o mundo inteiro tem que fazer novamente esse curso para se tornar árbitro novamente. É uma luta, né? É uma luta. É uma luta constante. Eu vejo assim que nas outras modalidades é só feita uma reciclagem. Você fez o curso uma vez, você é árbitro para a vida toda, né? Na ginástica artística não funciona desse jeito. Se não se atualizar através dessa avaliação, está fora. Não é só atualização, né? É um estresse gigante, né? Você fica ali horas estudando, durante a prova é estressante. Geralmente a gente tem que viajar, né? O último foi feito online por causa da pandemia, mas geralmente a gente vai para outro país. Você já atuou em quantos países como árbitra? Você tem esse dado? Não tem? Olha, eu conheço, assim, acho que 30 países, né? A maioria foi com a ginástica. Sim, um ou outro foi a passeio, mas a maioria foi como árbitro, com a ginástica, né? Ou como árbitro, ou como treinadora.
Parabéns. Olha, eu ficaria aqui com a Mônica a tarde toda, né? Sempre com assuntos interessantes, mas ela tem uma agenda e o programa também tem outros assuntos. Vamos falar dessa competição aqui. Isso aqui não tem um vínculo com a secretaria local aqui, mas é uma competição interessante. Vocês, sempre que possíveis, vocês viajam para fora. É um intercâmbio que é feito, né? E você tem 2 atletas envolvidas aí numa participação que já tem sede, né? Em Orlando, na Flórida, que é o Dauphin Class 2024. E são 2 atletas, a Giovana Castro Monteiro, ginasta de 9 anos, e a Lavínia Souza Freire, também de 10 anos. Que competição é essa? Né? Vamos passar para o telespectador o que é isso, depois eu vou pedir aí, de repente, né, possa aparecer aí um investidor que queira se atrelar a esse trabalho, né, a esse intercâmbio. Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro eu queria agradecer as pessoas, né, que ajudaram a gente, que a gente está indo para o torneio nacional, a prefeitura, né, a Secretaria de Esporte está pagando todas as taxas, o ônibus, né, o transporte, mas as mães fizeram aí uma força-tarefa entre cantinas, rifas, muita gente ajudou a gente para ir para o torneio nacional em Anápolis, né? E quem quiser e puder ainda ajudar, a gente ainda, né, está precisando. Falta pouco, a gente já está chegando lá, mas a gente está precisando. E esse evento é um outro evento que é fora da Secretaria de Esporte, né? É uma coisa, a gente vai em nome de um colégio do Movilares, né? Mas são ginastas que treinam no ginásio comigo. Eu vou com um grupo de 8 meninas, né? E algumas meninas estão precisando de ajuda, né? Para conseguir completar, para poder ir para essa competição. É uma competição muito assim, boa para elas crescerem como ginasta. É uma experiência internacional, que é uma competição que acontece em Orlando, o ano que vem, em janeiro, mas elas já têm que fechar tudo isso agora, em outubro. Então, tem algumas ginastas que estão correndo atrás, né? Que é o caso da Laura também. Sim. E aí está o currículo da Lavínia. Sim. E da Giovana. Então, quem puder ajudar, né? Sim. A gente está aqui aberto. Qualquer quantia que puder ajudar essas ginastas direto com a Sim. família, né? Vocês podem ajudar. Sim. E a gente tem outras 5, né? Que são entre a equipe e minha turma da noite, né? Que também já fechou tudo, que também está indo para essa competição. Olha, o que acontece aqui, só para a gente encerrar, e vou até aproveitar a presença da professora Mônica aqui, para chegar num nível de excelência, né, com uma participação internacional, atravessando divisas, né, por melhor que seja o atleta, seja qual for a modalidade, né, e de repente um grande talento, mas só vai chegar, né, se tiver toda uma situação que envolve o quê? Estrutura de treinamento, competições, quanto mais competição, esse intercâmbio que tem que existir, né? E outras estruturas, porque não é só também a professora técnica, né? É o massagista, é a fisioterapeuta, é a nutricionista. Então, assim, são muitas coisas que tem que acontecer para que, de repente, surja, né, um grande nome aí e que possibilite a conquista de uma medalha. É isso que eu quero colocar, né? E, infelizmente, nós ainda engatinhamos nessas questões. O Brasil não é um país que tem um olhar sério. Falo isso com total tranquilidade. Nós falamos isso aqui antes de começar o programa, né? Porque não existem políticas fortes que realmente tratem o assunto com seriedade e que evitem, né, que possibilitem estarem viajando, estarem competindo, estarem treinando, né, sem ter que ficar o quê? Passando chapéu, desculpa a expressão, professora, mas é bem isso, né? É bem isso fazer mesmo. Vaquinha, fazer cantina, pedir, olha, ajuda. Eu não falo assim, não gosto desse termo ajuda. O termo que eu uso aqui no programa, quando surgem situações como essa, é investimento, porque você, amigo empresário, você né, que tem um produto aí e que quer atrelar a sua marca, o seu produto num bom negócio, um deles está aqui, olha, é a Ginástica Artística de Guarulhos, com essa agenda toda rica de viagens, competições, estampar a sua marca no uniforme, né? E você vai... O trabalho é feito com tremenda seriedade, né? Então, de repente, tem aí uma agenda
grandiosa aí, no segundo semestre ainda, com Troféu São Paulo, Copa São Paulo, Torneio Nacional em Goiânia, Campeonato Brasileiro, essa viagem depois lá para os Estados Unidos. Tem um telefone para contato aí, Mônica? Quem quiser, de repente, opa, deixa eu conversar com a professora, ver como é que eu posso colaborar. Né? Eu posso deixar meu contato. Isso, né? vamos lá. O meu telefone é 999-42-9296. E assim, quem quiser patrocinar a ginástica artística de Guarulhos, fazer parcerias, porque assim, a prefeitura não consegue arcar com tudo, eles nos ajudam. Tem o ginásio, paga os professores, né, paga as taxas, e a gente precisa de parcerias para conseguir ter melhores resultados. Sim. Porque eu vejo assim, hoje a Rebeca é um nome famoso, a Rebeca Andrade saiu do ginásio, mas hoje ela consegue ter patrocínios porque hoje ela tem um nome, né? Todo mundo conhece. Só que, e para ela chegar até onde ela está hoje? Foi difícil, ela teve muitos problemas, muitas dificuldades. E quantas Rebecas não estão aí no anonimato, né, Mônica? Sim, muitas desistem pelo caminho. Sim. Então, eu peço para que os empresários olhem para essas crianças e ajudem lá no começo. Invista no começo. Não lá, quando ela já virou uma campeã olímpica. Né? A gente precisa disso, né, nesse caminho dela, para chegar até a uma Olimpíada. Isso é um assunto muito sério. Eu vou acertar com a produção, nós vamos fazer um especial aqui na TV Guarulhos, aqui no programa Câmara Esportiva, para tratar desse assunto. Né? Nós não temos ainda uma lei que funcionou de verdade. Eu falo aí, né, da questão que envolve aí. Eu tenho um outro pensamento, mas eu vou deixar isso para quando a gente fizer esse especial, da gente trazer isso para o telespectador. É um tema que tem que ser realmente muito discutido. Mônica, prazer ter você aqui, né? Que Deus te abençoe, continue firme. Lá você, Mônica Barroso dos Anjos, tem lá o Júnior, né? Um forte abraço. Quem mais está envolvido lá com o trabalho? Isso, lá é uma equipe de trabalho. Então, nós temos o Júnior, a Gisele, a professora Gisele. Que também é árbitra internacional. Gisele também é árbitra internacional. O professor Demiur, a professora Rosana, que hoje coordena o trabalho. A professora Dida, a professora Ângelo. É um grande time. Então, é uma equipe, né? A gente trabalha em vários graus ali da ginástica, né? Desde a iniciação, massificação e alto rendimento. Então, um está atrelado ao outro. A gente é uma equipe trabalhando junto. Tá certo. Bom, gente, tá aí a professora Mônica. A gente vai para o intervalinho rapidinho. Na volta, então, a nossa pauta aí com notícias do que está acontecendo aqui em Guarulhos, né? Com a presença do jornalista Juliano Rico. Tá bom? Mônica, mais uma vez, obrigado. Não saio daí. Nós voltamos já já.